Eu nunca acreditei nessas histórias de estrada. Sabe como é? A gente ouve tanta coisa no posto, no rádio, nos grupos de WhatsApp. Sempre achei que era tudo coisa da cabeça cansada, da solidão da madrugada, daquele momento em que você está há tantas horas dirigindo que começa a ver coisa onde não tem nada. Mas depois do que aconteceu comigo naquela noite entre Ponta Grossa e Curitiba, eu não sei mais o que pensar. E olha, já faz quase 2 anos. E ainda hoje, quando eu olho para o painel do meu Scania, eu sinto um arrepio. Não é medo, não. É outra coisa. É uma sensação de que tem coisas nesse mundo que a gente simplesmente não vai entender nunca. Não importa o quanto a gente tente. Meu nome é Adilson. Tenho 43 anos, 22 deles na estrada. Comecei como ajudante quando ainda era moleque, com 19, 20 anos, naquelas viagens curtas entre cidades do interior de São Paulo. Meu tio tinha um caminhão velho, um Mercedes 1113, e me levava junto para carregar e descarregar. Aprendi a dirigir com ele nas estradas de terra, nos desvios, naqueles lugares onde ninguém ia te multar porque não tinha ninguém para ver. Tirei a carteira, comprei meu primeiro caminhão aos 27, um Ford Cargo 1415 que eu amei como se fosse um filho. Trabalhei igual um condenado, fiz rota para todo canto, dormia em cabine com frio, com calor, com chuva entrando pela borracha da porta. Economizei cada centavo e há uns 8 anos consegui comprar o Scania. Não era novo, claro, mas era meu sonho. Um R124 LA420, ano 2005, azul escuro, motor forte, cabine espaçosa. Cuidei dele como nunca cuidei de nada na vida. Eu moro em Apucarana, no Paraná. Sou divorciado, tenho 2 filhos que moram com a mãe em Londrina. A gente se vê quando dá, que não é muito. Eles já cresceram, já têm a vida deles, e eu tenho a minha aqui, na estrada. Não reclamo. Foi a escolha que eu fiz. Tem gente que não entende, acha que caminhoneiro é vagabundo, que fica na estrada porque não quer trabalhar direito, essas bobeiras. Mas quem está aqui sabe, a estrada é vício, é solidão, é perigo, é cansaço, mas também é liberdade. É você e o asfalto. É o Brasil inteiro passando pela janela. É aquela música no rádio às 3 da manhã. É o café quentinho no posto perdido. É a conversa com outro motorista que você nunca mais vai ver na vida, mas que naquela hora é teu irmão. Eu faço principalmente carga seca. Às vezes é ração, às vezes é adubo, às vezes é produto industrializado, essas coisas. Naquela semana de maio de 2023, eu tinha pego uma carga de peças automotivas em São José dos Pinhais, ali na região metropolitana de Curitiba, com destino a Caxias do Sul. Não era uma carga pesada, nem difícil. Era rotina. Carreguei no finalzinho da tarde de uma terça-feira, fiz a conferência, organizei a documentação e saí de lá umas 7 da noite. A ideia era rodar a noite toda, subir a serra de madrugada, quando tem menos movimento, e chegar em Caxias no meio da manhã de quarta. Tempo de sobra. Eu conhecia bem esse trajeto, já tinha feito umas 50 vezes, talvez mais. Saí de São José tranquilo. O caminhão estava redondo, tinha acabado de fazer revisão na semana anterior. Óleo novo, filtros trocados, pneus calibrados, tudo certinho. O tempo estava bom, céu limpo, temperatura agradável para a época. Passei por Curitiba pela Contorno, peguei a BR-277 sentido Ponta Grossa. É uma estrada boa, duplicada em quase todo o trecho, bem sinalizada. Eu estava tranquilo, ouvindo rádio, aquelas músicas sertanejas que a gente escuta de madrugada, pensando em parar em Ponta Grossa para jantar alguma coisa e abastecer. Cheguei no posto ali perto das 10 da noite. Um posto grande, que eu sempre parava, com restaurante, estacionamento amplo, banheiro limpo. Conhecia o pessoal de vista, aquela convivência de quem passa sempre no mesmo lugar. Abasteci, jantei um filé com arroz e batata frita, tomei um café, fui no banheiro, voltei para o caminhão. Tava tudo certo. Liguei para minha filha, dei boa noite, falei que estava tudo bem. Ela nem atendeu, mandou mensagem depois dizendo que estava estudando. Tudo normal, tudo como sempre foi.
Saí do posto, era quase meia-noite. A estrada estava vazia, como sempre fica nesse horário. Vez ou outra passava um carro, outro caminhão, mas nada demais. Eu estava descansado, concentrado. O Scania ronronava bonito, aquele motor 6 cilindros em linha que eu conhecia de cor. Eu sabia quando ele estava feliz. E ele estava. A primeira estranheza aconteceu ali perto da 1 da manhã. Eu estava subindo uma elevação longa, daquelas subidas suaves que tem na região. Velocidade controlada, uns 70 por hora, marcha adequada. E de repente, eu senti um cheiro. Um cheiro forte, adocicado, meio enjoativo. Meu primeiro pensamento foi superaquecimento, algum problema no motor, fluido vazando. Imediatamente olhei para o painel. Temperatura normal, pressão do óleo normal, tudo no lugar. Mas o cheiro continuava. Não era queimado, não era óleo, não era combustível. Era outra coisa, parecia flores. Tipo um perfume barato, muito forte, daqueles que dá dor de cabeça. Achei estranho, mas pensei que podia ser alguma coisa da estrada, algum caminhão que tinha passado carregando produtos químicos, sei lá. Abri a janela para arejar. O cheiro sumiu em alguns segundos. Fechei a janela de novo. Segui em frente. Uns 20 minutos depois, o rádio começou a fazer um barulho esquisito. Eu estava ouvindo uma estação de Ponta Grossa, uma programação noturna com música sertaneja e mensagens dos ouvintes. De repente, começou a chiar. Aquele chiado fino, contínuo, irritante. Mudei de estação. Mesma coisa. Mudei de novo. Chiado. Tentei o CD player. Nada. Silêncio total. Bati no painel, tentei mexer nos fios. Nada. Pensei que podia ser problema no sistema elétrico, mas todas as luzes do painel estavam acesas normalmente, os faróis funcionando. Só o som que tinha pifado. Fiquei sem música, sem companhia. Só eu, o motor e a estrada. Foi aí que eu comecei a sentir aquela coisa que a gente sente quando tem algo errado, mas não consegue identificar o quê. Sabe quando você entra num lugar e percebe que as pessoas param de falar? Quando você sente que tem alguém te olhando, mas não vê ninguém? Era isso. Uma sensação física, na nuca, no estômago. Desconforto. Eu tentei me concentrar na direção. Contei os quilômetros. Faltava pouco para chegar num trevo que eu conhecia, onde eu sabia que tinha outro posto, menor, mas que ficava aberto 24 horas. Decidi parar lá, tomar um café, dar uma espiada no caminhão, ver se estava tudo certo. Mas quando cheguei no trevo, o posto estava fechado. Não é que estava fechado tipo sem movimento. Estava fechado, portão trancado, luzes apagadas, nenhum carro no pátio. Achei muito estranho porque eu tinha certeza que aquele posto nunca fechava. Era um ponto de referência. Mas pensei, sei lá, talvez tinha quebrado, talvez tinha tido algum problema. Segui em frente. A estrada começou a ficar mais deserta. Eu não via mais nenhum carro, nenhum caminhão, nada. Só a pista vazia, os postes de luz passando, as árvores nas laterais e aquele silêncio dentro da cabine que começava a pesar. Eu tentava cantar sozinho, fazer algum barulho, mas minha própria voz me incomodava. Parecia que eu estava falando dentro de uma caixa, abafado. Foi então que eu vi o primeiro sinal no retrovisor. Eu estava olhando para o espelho, checando a traseira como sempre faço, quando vi uma luz. Não era farol de carro. Era uma luz amarelada, fraca, que parecia estar atrás de mim na caçamba. Pensei que fosse reflexo de alguma coisa, de algum poste, de alguma luz externa, mas a luz se mexia, balançava, como se alguém tivesse segurando uma lanterna lá atrás e andando de um lado para o outro. Senti um calafrio. Diminui a velocidade devagar, procurando um lugar para encostar. Tinha um acostamento largo uns 200 metros à frente. Parei lá, puxei o freio de mão, peguei a lanterna que eu sempre deixo no porta-luvas e desci. O vento estava gelado. Não era para estar tão frio assim naquela época do ano, mas estava. Aquele vento cortante que entrava pela jaqueta. Dei a volta no caminhão, iluminando a caçamba.
Não tinha nada. A lona estava inteira, bem amarrada, as peças lá dentro no lugar. Tudo normal. Olhei embaixo, nos pneus, no chassi. Nada de vazamento, nada de fogo, nada de nada. Fiquei ali parado, respirando fundo, tentando me acalmar. Tá cansado, Adilson, eu pensei. Tá vendo coisa? Voltei para a cabine, tranquei a porta, liguei o caminhão de novo. E foi nesse momento que eu vi ele. Um homem parado na beira da estrada, uns 30 metros à frente. Ele não estava lá antes. Tenho certeza absoluta. Eu tinha olhado para frente quando encostei, tinha visto a estrada vazia, e agora ele estava lá, parado, vestindo uma roupa clara, meio desbotada. Não conseguia ver o rosto direito por causa da distância e da pouca luz, mas dava para ver que ele era magro, alto e que não se mexia. Só ficava ali, parado, de frente para mim. Meu coração disparou. Pensei em dar ré, em sair dali voado. Mas alguma coisa me segurou. Talvez curiosidade, talvez teimosia, talvez a certeza de que se eu saísse correndo daquilo, eu ia carregar a dúvida pelo resto da vida. Acendi o farol alto. A figura continuou ali, mas agora eu conseguia ver um pouco melhor. Era um homem mesmo, ou parecia ser, mas tinha algo errado na postura, na forma como ele ficava parado, rígido demais, artificial, como um manequim. Respirei fundo e toquei a buzina. 2 vezes. Curto. Ele não se mexeu. Então eu fiz uma coisa que até hoje eu não sei se foi burrice ou coragem. Engrenei a primeira, soltei a embreagem devagar e comecei a avançar na direção dele. Devagar. Muito devagar. 10 metros. 5 metros. 3. Quando eu cheguei a uns 2 metros de distância, ele sumiu. Não saiu correndo, não se jogou no mato, não se abaixou. Ele simplesmente deixou de estar lá. Um segundo ele estava na minha frente, no próximo tinha desaparecido. Eu pisei no freio com tudo, senti o caminhão chacoalhar. Fiquei agarrado no volante, respirando rápido, olhando para frente, para o lado, para o retrovisor. Nada. Não tinha ninguém. Estrada vazia. Que porra é essa? Eu disse em voz alta. E foi aí que o rádio voltou a funcionar. Do nada, sem eu mexer em nada, ele ligou sozinho. Mas não estava tocando música. Estava tocando uma voz de homem, falando baixo, num tom monótono, como se estivesse lendo alguma coisa. Eu não conseguia entender as palavras direito, parecia português, mas as frases não faziam sentido. Era como ouvir alguém falando de trás para frente, ou em câmera lenta. Desliguei o rádio no botão. A voz parou. Fiquei ali sentado, tremendo, tentando pensar. Minha cabeça estava a 1000. Isso não está acontecendo, eu pensava. Eu estou cansado, eu estou delirando. Eu preciso parar, preciso dormir. Mas ao mesmo tempo eu sabia que não era cansaço. Eu sabia que tinha visto aquele homem. Eu sabia que ele tinha desaparecido. Eu sabia que a voz no rádio tinha sido real. Pensei em voltar. Pensei em ligar para o despachante, inventar uma desculpa, dizer que o caminhão tinha dado problema. Mas se eu fizesse isso, como eu ia explicar? Como eu ia falar que abandonei a carga porque vi um fantasma na estrada? Então eu fiz o que todo caminhoneiro faz quando não sabe o que fazer. Segui em frente. Engrenei a marcha de novo, soltei o freio e retomei a viagem. Mais devagar agora, muito mais atento, olhando para tudo, checando os espelhos o tempo todo. A estrada continuava vazia. Não vinha ninguém no sentido contrário. Não tinha ninguém atrás de mim. Era como se o mundo tivesse ficado só eu e o asfalto. Uns 15 minutos depois, eu vi uma placa. Posto Estrela do Sul, 5 quilômetros. Eu não conhecia esse posto. Achei estranho porque eu fazia essa rota direto e nunca tinha visto placa desse lugar. Mas pensei, talvez seja novo, talvez eu nunca tinha reparado. Quando cheguei lá, o posto estava aberto. Tinha luz, tinha uma bomba de combustível antiga, daquelas amarelas e vermelhas, de modelo antigo. Tinha um prédio pequeno, com uma porta de madeira e uma janela iluminada. Não tinha mais nenhum veículo. Eu quase não parei, quase passei direto. Mas a vontade de sair daquele caminhão,
de falar com alguém, de confirmar que eu não estava ficando louco, foi mais forte. Encostei na frente da bomba e desliguei o motor. Silêncio total. Abri a porta e desci. O ar estava parado. Nenhum vento, nenhum som. Nem grilo, nem passarinho. Nada. A porta do prédio se abriu e saiu um homem. Ele era velho. Muito velho. Cabelo branco, rosto enrugado, costas meio curvadas. Usava um macacão azul desbotado e uma boina. Ele me olhou e sorriu, mas era um sorriso estranho. Não chegava nos olhos. Boa noite, ele disse. A voz era fina, arrastada. Boa noite, eu respondi. Tá aberto? Tô sempre aberto, ele disse. Precisa de alguma coisa? Queria só tomar um café e ver se o senhor tem telefone. O meu tá sem sinal aqui. Ele acenou com a cabeça e fez sinal para eu entrar. Eu hesitei. Alguma coisa dentro de mim gritava para eu não entrar naquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria ficar sozinho no caminhão. Segui ele para dentro. O interior era pequeno. Tinha um balcão velho, uma cadeira, uma mesinha com uma toalha quadriculada, um fogão a lenha no canto, cheiro de café velho e mofo. Uma lâmpada amarela pendurada no teto iluminava tudo com uma luz fraca, tremulante. Senta, ele disse apontando para a mesinha. Eu sentei. Ele pegou uma caneca de alumínio, encheu com café de uma garrafa térmica velha e me entregou. O café estava quente, muito quente, fumegando. Tomei um gole. Tinha gosto de café mesmo, forte, amargo, normal. Longa viagem? Ele perguntou. Vou para Caxias, eu disse. Saí de Curitiba. Ele assentiu devagar. Estrada tá perigosa à noite. Por quê? Perguntei. Ele me olhou fixo. Tem coisa que não deveria estar andando. Senti um arrepio subir pela espinha. Que tipo de coisa? Ele não respondeu. Só ficou me olhando. Então se virou e foi até o balcão, mexeu em alguma coisa e voltou com um papel velho na mão. Colocou na mesa na minha frente. Era uma foto, preta e branca, desbotada. Mostrava um posto de gasolina, o mesmo posto onde eu estava agora. Mas na foto tinha um caminhão parado, antigo, daqueles Ford F600 da década de 70. E do lado do caminhão, um homem. Eu não conseguia ver o rosto direito porque a foto estava meio apagada, mas dava para ver que ele usava roupa clara. Esse homem, comecei a dizer. Morreu aqui, o velho interrompeu. Faz 40 anos. Bateu o caminhão logo ali na frente, na curva. Dizem que ele não estava sozinho. Como assim? Dizem que tinha alguém na cabine com ele. Alguém que não deveria estar lá. Eu empurrei a foto de volta. Olha, eu não vim aqui para ouvir história de fantasma. Não tô contando história, ele disse calmo. Tô te avisando. Levantei da cadeira. Quanto é o café? Não cobro nada de quem tá de passagem. Saí dali sem olhar para trás. Voltei pro caminhão, tranquei as portas, liguei o motor. Minha mão tremia. Olhei pelo retrovisor. O velho estava parado na porta, me olhando. Saí dali, acelerei. E percebi depois de uns 5 minutos que eu não tinha visto nenhuma placa indicando a saída do posto, nem o nome dele em lugar nenhum. Olhei no GPS. Não mostrava nenhum posto naquele local. Senti o estômago revirar. Continuei dirigindo. Tentei não pensar. Tentei focar na estrada, na respiração, na marcha, no motor, mas minha cabeça não parava. Quem era aquele velho? O que ele quis dizer? E aquele homem na foto era o mesmo que eu tinha visto na estrada? A madrugada foi ficando mais funda. 2 horas, 3 horas, 4. E então eu comecei a sentir que tinha alguém na cabine comigo. Não era uma sensação vaga, era uma certeza. Como quando você está sozinho em casa e ouve um barulho no quarto ao lado. Você sabe que tem alguém lá. Eu não olhava para o lado, não queria olhar. Continuava dirigindo, olhos fixos na estrada, mas a sensação aumentava. Eu conseguia sentir o peso de alguém sentado no banco do carona. Conseguia sentir aquela presença, aquele olhar fixo em mim. Minhas mãos começaram a suar. Não tem ninguém aqui, eu disse em voz alta. Não tem ninguém aqui. Mas eu sabia que tinha. Tentei ligar o rádio de novo. Funcionou.
música sertaneja, normal. Subi o volume. Cantei junto, tentando fazer barulho, tentando quebrar aquele silêncio pesado. E então eu senti um toque no meu ombro, leve, frio, como se alguém tivesse encostado a ponta dos dedos na minha jaqueta. Eu gritei. Não foi um grito alto, foi um grito abafado, de susto. Virei a cabeça para o lado de uma vez. Não tinha ninguém. O banco estava vazio. Mas na janela, no vidro, tinha uma marca. Uma marca de mão. 5 dedos. Como se alguém tivesse encostado a palma da mão no vidro por dentro. Eu pisei no freio. O caminhão derrapou, parou atravessado na pista. Fiquei ali, respirando, olhando para a marca. Levantei minha própria mão, comparei. Era maior que a minha. Dedos longos, finos. Peguei a manga da jaqueta e limpei o vidro. A marca saiu. Mas quando tirei a mão, ela estava de volta. Sai, eu disse. Sai daqui. Nada aconteceu. Sai. O rádio começou a chiar de novo. Aquele chiado fino, agudo. E no meio do chiado, uma voz. A mesma voz que eu tinha ouvido antes. Baixa, distorcida. Dessa vez eu consegui entender uma palavra. Cuidado. E então tudo parou. O chiado sumiu. A marca no vidro desapareceu. A sensação de presença se foi. Fiquei ali sozinho, no meio da estrada vazia, com o motor ligado e o coração disparado. Respirei fundo. Engrenei a marcha. Segui em frente. Eu não parei mais até Caxias. Dirigi as 2 horas seguintes no piloto automático, sem pensar, sem sentir. Quando o sol começou a nascer, lá pelas 6 da manhã, eu estava cruzando a divisa com o Rio Grande do Sul. A luz do dia foi invadindo a cabine devagar, aquele laranja bonito do amanhecer, e eu senti um alívio enorme, como se um peso tivesse sido tirado de cima de mim. Parei num posto na entrada de Caxias, abasteci, tomei café, fui no banheiro. Tinha um outro caminhoneiro lá, um cara que eu conhecia de vista, o Valdecir, que fazia rota para o sul também. E aí, Adilson, ele disse. Rodou a noite? Rodei. Tá com cara de quem viu fantasma. Ele riu. Eu forcei um sorriso. Dormi mal, mas ele percebeu que tinha algo errado. Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo. Pensei em contar. Mas como? Como eu ia falar daquilo sem parecer louco? Só cansaço, eu disse. Tô precisando de umas férias. Ele deu tapinha no meu ombro. A estrada cansa mesmo. Vai com Deus, brother. Fui descarregar a carga. Tudo certinho. Peguei os papéis, assinei, agradeci. Voltei pro caminhão e fui procurar um lugar para dormir umas horas antes de voltar. Foi quando eu vi. No banco do carona tinha um papel dobrado. Não era meu. Eu não tinha colocado nada ali. Peguei o papel com medo. Desdoblei devagar. Era a mesma foto que o velho tinha me mostrado no posto. O posto Estrela do Sul. O caminhão antigo e o homem de roupa clara. Virei a foto. Atrás, escrito à mão com letra tremida. Ele não foi o primeiro. Você também não será o último. Minhas mãos tremeram tanto que a foto caiu no chão. Eu peguei ela de novo, saí do caminhão, procurei alguém para mostrar. Mas quando olhei de novo, a foto estava em branco. Só um papel velho, amarelado, sem nada escrito, sem imagem. Guardei ela no porta-luvas. Tá lá até hoje. Depois daquela noite, o Scania nunca mais foi o mesmo. Não no sentido de dar problema, não. Ele continua rodando bem, motor forte, tudo funcionando. Mas tem algo diferente. Tem momentos de madrugada, quando eu tô sozinho na estrada, que eu sinto de novo. Aquela presença, aquele olhar. Tem vezes que o rádio chia sem razão. Tem vezes que eu vejo uma sombra no retrovisor. Tem vezes que eu passo por um lugar e tenho certeza absoluta que já passei ali antes, mas de um jeito diferente, em outra época, como se o tempo tivesse dado um nó. Eu tentei procurar o posto Estrela do Sul de novo. Fiz a mesma rota umas 10 vezes depois daquilo. Nunca achei. Perguntei para outros motoristas, para o pessoal dos postos. Ninguém conhecia. Pesquisei na internet. Nada. É como se aquele lugar nunca tivesse existido. Mas eu sei que existiu. Eu tomei café lá.
Eu conversei com o velho, eu vi a foto. Teve um dia, uns 6 meses depois, que eu estava parado num posto em Guarapuava, conversando com um mecânico conhecido, o Osni. Ele estava dando uma olhada no caminhão, verificando umas coisas. De repente ele falou: Adilson, que cheiro é esse aqui dentro? Que cheiro? Perguntei. Cheiro doce, enjoativo, como se tivesse passado um perfume barato. Meu coração gelou. Você tá sentindo? Tô. Forte até. Você derramou alguma coisa aqui? Não respondi. Não precisava. Ele olhou para mim, percebeu minha expressão. Aconteceu alguma coisa nesse caminhão, né? Você acredita em coisas? Perguntei. Ele ficou sério. Adilson, eu trabalho com caminhão há 30 anos. Eu já vi coisa que não dá para explicar. Já vi caminhão que chega sozinho no pátio. Já vi farol acender sem ninguém perto. Já ouvi motor ligar com chave fora. A estrada guarda coisa, principalmente à noite. O que eu faço? Ele pensou um pouco. Você é crente? Mais ou menos. Então benze o caminhão. Faz uma oração. Eu não sei se adianta, mas também não custa tentar. E não fica sozinho demais, Adilson. A solidão da estrada, ela deixa a gente vulnerável. Para tudo. Segui o conselho dele. Mandei benzer o caminhão com uma benzedeira que conhecia em Apucarana. Ela jogou água benta, fez umas orações, acendeu uma vela branca. Disse que tinha energia pesada ali. Disse que alguém tinha morrido naquele caminhão, ou perto dele, mas que agora estava limpo. Não sei se tá, porque tem noites que eu ainda sinto. Tem noites que eu dirijo e sei que não tô sozinho. E a pior parte é que eu já me acostumei. Já não tenho mais medo. Só uma espécie de aceitação. Como se aquilo fizesse parte da minha vida agora. Como se, naquela madrugada entre Ponta Grossa e Curitiba, alguma coisa tivesse mudado. Não só no caminhão, em mim também. Eu olho para os meus colegas de estrada e me pergunto quantos passaram pelo mesmo. Quantos viram coisas que não conseguem explicar? Quantos carregam suas próprias histórias, guardadas no fundo da alma, com medo de falar e serem chamados de loucos? A estrada é assim. Ela mostra coisas. Coisas que a gente não vê de dia, na correria, no trânsito, na luz do sol. Mas de madrugada, quando tá tudo quieto, quando você tá cansado, quando a mente fica meio solta, aí ela revela. E você nunca mais esquece. Eu continuo trabalhando, continuo rodando, porque é isso que eu sei fazer, é isso que eu sou. Mas toda vez que eu pego o volante de noite, toda vez que eu vejo a estrada vazia se estendendo à frente, eu lembro. Lembro do homem de roupa clara que desapareceu na minha frente. Lembro do velho do posto que não existe. Lembro da mão no vidro. Lembro da voz no rádio. E eu me pergunto, será que ele ainda está comigo? Será que nunca saiu? Tem um colega meu, o Agenor, que trabalha com manutenção de frota, que me disse uma vez: Adilson, caminhão tem memória, ele guarda tudo o que acontece nele, cada viagem, cada motorista, cada acidente, tá tudo registrado ali na lataria, no motor, nos bancos, e às vezes essa memória vaza. Eu acho que ele estava certo. Meu Scania lembra daquela noite. E talvez, de alguma forma que eu não entendo, ele tenha deixado entrar algo que não deveria ter entrado. Ou talvez eu que deixei. Talvez quando eu vi aquele homem na estrada e avancei na direção dele, eu tenha cruzado uma linha. Uma fronteira invisível entre o mundo que a gente conhece e o mundo que a gente não conhece. Sei lá. Tem dias que eu tento racionalizar. Tento me convencer de que foi tudo cansaço, alucinação, estresse. Que o cérebro prega peças quando a gente fica muito tempo acordado. Que o medo cria fantasmas. Mas aí eu lembro da foto. Eu lembro que ela estava lá, real, na minha mão. E aí todas as explicações lógicas desmoronam. Porque tem coisas nesse mundo que a gente simplesmente não vai conseguir explicar. Não importa o quanto a gente tente, não importa quantos cientistas estudem, quantos livros sejam escritos. Tem coisas que existem numa dimensão diferente da nossa lógica, da nossa compreensão. E a estrada,
A estrada é um desses lugares onde essas dimensões se tocam, principalmente de madrugada, principalmente quando você está sozinho. Se você é motorista, você sabe do que eu estou falando. Você já sentiu. Talvez não do jeito que eu senti, mas você já teve aquele momento. Aquele segundo em que você olha para o retrovisor e tem certeza de que viu alguma coisa. Aquele momento em que a estrada parece estranha, mesmo sendo uma estrada que você conhece. Aquele arrepio sem razão. É real. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Agora, você que está lendo, eu quero saber, já aconteceu alguma coisa parecida com você? Você já viu coisas na estrada que não consegue explicar? Já sentiu essa presença que eu sinto? Conta pra mim. Comenta aqui embaixo, porque eu preciso saber que eu não tô sozinho nisso. Preciso saber que tem outros que passaram pelo mesmo e sobreviveram. E se você conhece a BR-277, se você já fez o trajeto Ponta Grossa-Curitiba de madrugada, presta atenção. Fica esperto, porque tem coisas ali que andam quando não deveriam andar. E se você ver um posto chamado Estrela do Sul, com um velho de macacão azul e uma lâmpada amarela, não para. Segue em frente. Acredita em mim. Relato 2. Tem gente que diz que a memória engana, que a gente lembra das coisas de um jeito que não aconteceu, que o cérebro preenche os espaços vazios com invenção, que o tempo distorce tudo. Pode ser. Mas tem coisas que ficam tão marcadas, tão vivas dentro da gente, que não tem como ser mentira. Eu sei o que eu vi naquela noite. Sei o que aconteceu. E não adianta ninguém vir me dizer que foi sonho, que foi cansaço, que foi a cabeça pregando peça, porque não foi. Isso aconteceu faz uns 3 anos, em agosto de 2022. Inverno forte, daqueles que o frio corta a cara quando você abre a janela. Eu estava fazendo uma rota que eu já conhecia bem, saindo de Goiânia, com destino a Brasília, carga de material de construção, tijolos e telhas. Nada complicado. Trajeto curto, umas 3 horas e meia de viagem, talvez 4, dependendo do trânsito. Eu tinha carregado no finalzinho da tarde, e a ideia era chegar em Brasília de madrugada, descansar algumas horas no caminhão e descarregar logo cedo quando o depósito abrisse. Meu nome é Jurandir, 51 anos, 28 deles na estrada. Comecei novo, igual muita gente dessa profissão. Meu pai era motorista, meus tios eram motoristas, cresci vendo caminhão. Para mim, não tinha outra coisa para ser. Fiz minha primeira viagem longa aos 20 anos, como ajudante do meu pai, numa rota São Paulo-Fortaleza que durou 5 dias. Aprendi tudo com ele, como dirigir, como se virar, como dormir em cabine, como economizar cada real, como respeitar a estrada. Ele morreu faz 10 anos, infarto fulminante, nem chegou no hospital. Eu estava fazendo uma viagem para o norte quando recebi a notícia. Não deu tempo de me despedir. Isso me corrói até hoje. Eu moro em Anápolis, Goiás. Sou casado, tenho 3 filhos já crescidos, 2 netos que eu vejo pouco porque estou sempre viajando. Minha mulher reclama, diz que eu devia parar, arrumar um emprego fixo, ficar mais em casa. Mas como? Isso aqui é o que eu sei fazer, é o que eu sou. Caminhoneiro não é profissão, é identidade. Você não trabalha de caminhoneiro, você é caminhoneiro. Meu caminhão naquela época era um Volvo FH 440, ano 2012, branco, motor D13. Uma máquina linda, potente, confortável. Eu tinha comprado ele 2 anos antes, financiado, estava pagando ainda, mas valia cada centavo. Cabine espaçosa, ar-condicionado funcionando, som bom, banco confortável. Para quem passa tanto tempo na estrada quanto eu, essas coisas fazem diferença. Eu cuidava dele como se fosse meu filho. Lavava toda semana, fazia revisão em dia, trocava óleo, filtro, tudo certinho. Ele nunca me deixou na mão. Até aquela noite, saí de Goiânia era umas 8 da noite. Céu limpo, tempo seco, temperatura baixa. Eu estava com roupa quente, jaqueta grossa, porque sabia que ia ficar frio na cabine mesmo com o aquecedor ligado. Peguei a BR-060, uma estrada que eu conhecia de cor e salteado. Tinha feito aquele trajeto umas 100 vezes, talvez mais.
Conhecia cada curva, cada lombada, cada posto. A estrada estava tranquila, tinha movimento, mas nada exagerado. Carros, alguns caminhões, ônibus. Normal. Eu ouvia rádio, aquelas músicas sertanejas que eu gosto, pensando na vida, nos boletos que eu tinha que pagar, em quando ia conseguir tirar uns dias de folga para ficar com a família. Passou a Alexânia, passou a Badiânia. Tudo certinho. Eu estava no tempo, sem pressa. Tinha parado num posto em Alexânia para abastecer e tomar um café. Tinha conversado com um colega de estrada, o Nivaldo, que estava indo para o mesmo sentido que eu. A gente combinou de se falar pelo rádio PX se precisasse de alguma coisa. Qualquer problema, chama no canal, ele disse. Pode deixar, respondi. Ele saiu uns 15 minutos antes de mim, porque eu tinha demorado um pouco mais tomando café e conferindo o caminhão. Mas eu sabia que ia encontrar ele na estrada em algum momento. Saí do posto e retomei a viagem. Era umas 10h30, 11 horas. A estrada foi ficando mais vazia, o frio aumentando. Eu liguei o aquecedor, ajustei a temperatura e segui concentrado. Foi ali perto da meia-noite que começou. Eu estava passando por um trecho meio deserto, aquela região entre a Badiânia e a entrada para Brasília, onde tem bastante área rural, fazendas, poucas casas. E, de repente, o motor começou a falhar. Não foi nada brusco. Foi uma perda de potência gradual. Eu sentia que o caminhão não estava respondendo direito quando eu acelerava. Pisava no acelerador e ele demorava para ganhar velocidade, como se tivesse algo segurando. Olhei para o painel. Tudo normal. Temperatura ok, pressão do óleo ok, nível de combustível ok. Mas o motor continuava falhando. Que porra é essa? Murmurei. Tentei acelerar mais. Nada. O caminhão estava perdendo velocidade. De 80 foi para 70, depois para 60, 50. Comecei a ficar preocupado. Procurei um lugar para encostar, mas naquele trecho não tinha acostamento largo, só beira de estrada mesmo. Liguei a seta, reduzi mais ainda a velocidade e fui encostando devagar na direita até parar completamente. Desliguei o motor. Silêncio. O vento balançava o caminhão de leve. Eu conseguia ouvir minha própria respiração. Esperei uns 2 minutos, respirei fundo e tentei ligar de novo. O motor engasgou, roncou, mas não pegou. Tentei de novo, mesma coisa. Não faz isso comigo agora, eu disse para o caminhão como se ele fosse me ouvir. Terceira tentativa. Dessa vez ele ligou, mas o ralente estava irregular, o motor subindo e descendo a rotação sozinho. Eu sabia que não dava para seguir assim. Alguma coisa estava errada. Pensei em ligar para o Nivaldo no PX, pedir para ele voltar, me dar uma força. Mas antes disso, eu quis dar uma olhada por fora, ver se tinha alguma coisa óbvia, algum vazamento, algum fio solto. Desliguei o motor de novo, peguei a lanterna, coloquei o triângulo atrás do caminhão e desci. O frio era de rachar. Vento gelado, cortante. Eu abri o capô, iluminei o motor com a lanterna. Tudo parecia normal. Não tinha vazamento de óleo, não tinha vazamento de água, não tinha fio solto, nada queimado. Mexi em alguns conectores, apertei algumas coisas, mas não identifiquei nada errado. Fechei o capô, dei a volta no caminhão, chequei os pneus. Tudo certo. Foi quando eu percebi o silêncio. Não tinha mais nenhum carro passando. A estrada estava vazia, completamente vazia, nos 2 sentidos. Achei estranho. Naquele horário sempre tem movimento, sempre tem alguém passando. Mas ali, nada. Só eu, o caminhão e a escuridão. Voltei para a cabine, liguei o motor de novo. Dessa vez ele pegou direitinho. Ralente estável, tudo funcionando. Aliviado, engrenei a marcha e segui em frente. Mas a sensação de que algo estava errado não passou. Uns 10 minutos depois, eu vi uma placa à beira da estrada. Parada Santa Luzia, 3 km, aberto 24 horas. Eu franzi a testa. Não me lembrava daquela parada. E olha que eu conhecia aquela estrada. Mas pensei, talvez seja nova.
talvez eu nunca tenha reparado. E como o caminhão tinha dado problema, achei melhor parar, tomar um café, checar as coisas com calma. 3 quilômetros depois, eu vi as luzes. Era um posto pequeno, simples. Uma bomba de combustível, um prédio baixo de alvenaria com telhado de zinco, algumas mesas de madeira do lado de fora. Tinha umas luzes fluorescentes acesas, brancas, que iluminavam o pátio de um jeito meio artificial, meio estranho. Não tinha nenhum outro veículo parado. Encostei perto da bomba e desliguei o motor. Fiquei ali sentado por alguns segundos, olhando o lugar. Tinha algo deslocado. Não sei explicar direito. Era como se aquele posto não fizesse parte da paisagem. Como se tivesse sido colocado ali de qualquer jeito, sem pertencer. Mas eu estava cansado, com frio, e queria um café quente. Desci do caminhão e fui até a porta do prédio. Tinha uma luz acesa lá dentro. E quando eu empurrei a porta, ouvi um sininho daqueles antigos, que toca quando alguém entra. O interior era simples. Umas 4 mesas de madeira, cadeiras velhas, um balcão com uma máquina de café antiga, uma geladeira pequena, prateleiras com alguns produtos, biscoito, bala, cigarro. As paredes eram pintadas de um verde desbotado, meio descascado. Tinha um cheiro de café velho e gordura rançosa no ar. E tinha um homem atrás do balcão. Ele era magro, pele escura, cabelo grisalho cortado bem curto. Usava uma camisa xadrez vermelha e preta, meio surrada. Quando eu entrei, ele levantou os olhos e me olhou sem expressão nenhuma. "Boa noite", eu disse. Ele assentiu devagar. "Noite. Tá servindo café?" "Tô." "Então me vê um, por favor. E se tiver alguma coisa para comer, um pão, um salgado..." "Tem pão de queijo", ele disse com a voz arrastada, cansada. "Então me vê uns 3. Ele se virou para o fogão que tinha ali atrás, pegou uma garrafa térmica velha, serviu o café numa xícara de porcelana branca meio manchada, colocou 3 pães de queijo numa cestinha de plástico e trouxe tudo para uma das mesas. Eu sentei. O café estava quente, muito quente, fumegando. Tomei um gole. Gosto normal, café forte, meio amargo. Os pães de queijo estavam mornos, mas comestíveis. Enquanto eu comia, olhei ao redor. Tinha um calendário velho pendurado na parede, daqueles de propaganda de loja de peças. A data mostrava dezembro de 1998. Achei estranho, mas pensei que devia ser só enfeite, coisa antiga que o dono não tirou. "Movimento fraco hoje, né?" eu disse, tentando puxar conversa. O homem me olhou. "É sempre assim. Faz tempo que o senhor trabalha aqui?" Ele hesitou. "Bastante tempo." "Essa parada é nova? Nunca tinha parado aqui antes." Ele não respondeu, só ficou me olhando com aqueles olhos fundos, vazios. Comecei a ficar desconfortável. "Quanto é?" perguntei, terminando o café. R$ 10. Paguei, agradeci e me levantei para sair. "Cuidado na estrada", ele disse quando eu estava quase na porta. Virei para trás. "Como assim? Tem coisa que não deveria estar andando hoje à noite." Senti um calafrio. "Que tipo de coisa?" Ele não respondeu, só ficou me olhando. Saí dali. Voltei para o caminhão, tranquei as portas. Minha mão tremia quando coloquei a chave na ignição. O motor ligou de primeira, tudo funcionando perfeitamente. Olhei para o posto pelo retrovisor. O homem estava na janela me observando. Saí dali. E foi quando as coisas começaram a ficar muito estranhas. Uns 5 minutos depois de sair da parada Santa Luzia, eu percebi que a estrada não estava mais a mesma. As placas tinham sumido. Não tinha mais nenhuma sinalização, nenhum marco quilométrico, nada. E a pista? A pista estava diferente, mais estreita, o asfalto mais velho, cheio de remendos. As árvores dos 2 lados pareciam mais altas, mais fechadas, como se tivessem crescido por cima da estrada. Eu comecei a ficar nervoso. Peguei o GPS. Não estava funcionando. A tela mostrava procurando sinal, mas não achava. Peguei o celular, sem sinal, nem uma barrinha. "Que merda está acontecendo?" eu disse em voz alta. Tentei o rádio PX, só chiado. Continuei dirigindo.
Não sabia o que mais fazer. A lógica dizia que se eu seguisse em frente, uma hora eu ia chegar em algum lugar conhecido, alguma cidade, algum posto. Mas a estrada não acabava. Eu dirigi por 20 minutos, 30 minutos, 40. Nada mudava. Só aquela pista velha, as árvores altas, a escuridão. E então eu vi uma luz à frente. Achei que fosse outro posto, outra parada. Mas quando cheguei perto, vi que era um caminhão parado no acostamento. Um caminhão antigo. Um Mercedes-Benz 1313, daqueles da década de 70, azul desbotado, com a cabine pequena, quadrada. Não tinha ninguém por perto. Diminui a velocidade. Passei devagar olhando. O caminhão parecia abandonado, os pneus murchos, a lataria enferrujada, vidros embaçados. E então eu vi uma coisa que fez meu sangue gelar. Na lateral do caminhão, escrito com tinta branca descascada, tinha um nome: Clemente Transportes. Clemente. Esse era o nome do homem da parada. Eu pisei no freio. Fiquei parado ali, olhando para o caminhão velho. Minha cabeça tentava processar. Seria o mesmo Clemente? Seria coincidência? Peguei a lanterna, desci do meu caminhão e me aproximei devagar. A cabine estava trancada. Olhei pelo vidro. Tinha um monte de coisa velha lá dentro. Papéis, uma jaqueta, uma garrafa térmica, uma foto pendurada no retrovisor. Tentei ver a foto melhor. Era de um homem, magro, de camisa xadrez. Era ele. Era o Clemente da parada. Mas aquele caminhão tinha décadas de abandono. Não fazia sentido. Voltei correndo para o meu caminhão, liguei o motor, saí dali. A estrada continuava igual. Vazia, escura, interminável. Eu comecei a entrar em pânico. Tentei dar meia volta, voltar, mas quando virei o volante, a estrada simplesmente não deixava. Era como se houvesse uma força me empurrando para frente, me impedindo de voltar. Dirigi por mais uma hora, e então, finalmente, eu vi luzes na frente. Muitas luzes. Uma cidade. Acelerei, desesperado. Quando cheguei perto, vi que era Brasília. Reconheci os prédios, as avenidas largas, tudo iluminado. Entrei na cidade e parei no primeiro posto que vi. Desci do caminhão com as pernas bambas. Fui até um frentista. "Que horas são?" perguntei. Ele olhou para o relógio. 4:30 da manhã. 4:30. Eu tinha saído de Goiânia às 8 da noite. Tinha parado no posto em Alexânia umas 10:30. O caminhão tinha dado problema meia-noite. Eu tinha parado na parada Santa Luzia pouco depois. E agora eram 4:30. 6 horas e meia de viagem. Para um trajeto de 3 horas e meia. Peguei o celular. Tinha sinal agora. Abri o GPS. Mostrava minha localização correta, em Brasília. Olhei para o histórico de percurso. Não tinha nada. Nenhum registro da última hora. Como se o GPS tivesse desligado. Entrei no posto, fui no banheiro, joguei água no rosto, olhei no espelho. Eu estava pálido, suado, tremendo. Voltei para o caminhão e tentei ligar para o Nivaldo. Ele atendeu na terceira chamada. "Jurandir, porra, cara, onde você tá? Tentei te chamar no rádio umas 20 vezes. Tô em Brasília. Acabei de chegar." "Como assim acabou de chegar? Eu cheguei aqui faz mais de 2 horas. Você sumiu, cara. Sumiu do rádio. Não atendia celular." "Nivaldo, aconteceu uma coisa." Contei tudo para ele. O caminhão falhando, a parada Santa Luzia, o Clemente, o caminhão abandonado, a estrada estranha. Ele ficou em silêncio por um tempo. "Jurandir", ele disse finalmente, "você conhece a história da BR-060? "Que história?" "Tem uns 30, 40 anos atrás, tinha um motorista chamado Clemente. Ele fazia essa rota Goiânia-Brasília direto. Um dia ele sumiu. O caminhão dele foi encontrado abandonado numa estrada secundária, mas ele nunca foi achado. Dizem que ele morreu ali e que o espírito dele ainda anda pela estrada. E tem gente que jura que já parou num posto que não existe atendido por ele." Eu não consegui responder. "Jurandir, você tá aí?" "Tô." "Cara, eu não sei o que você viu, mas... sei lá. A estrada é assim. Ela guarda segredo. E às vezes ela mostra coisas que não deveria mostrar." Desliguei o telefone. Fiquei sentado na cabine.
tentando processar tudo. Depois de uns minutos eu saí. Fui até um policial rodoviário que estava parado no posto, tomando café. Com licença, eu disse. O senhor conhece uma parada chamada Santa Luzia, ali na BR-060? Ele franziu a testa. Santa Luzia? Não, nunca ouvi falar. Tem algum posto novo que abriu? Não, não é novo. Ou pelo menos, eu não sei. Ele pegou o celular, pesquisou. Não tem nada com esse nome registrado na BR-060. Tem certeza que era esse o nome? Tenho certeza. Ele me olhou com uma expressão estranha. Tá tudo bem com o senhor? Tô. Só. Confundi. Desculpa. Voltei para o caminhão. Fiquei ali parado até o sol nascer, sem conseguir dormir, sem conseguir pensar direito. Quando amanheceu, fui descarregar a carga. Tudo certinho. Papéis assinados, tudo conferido. Ninguém percebeu nada de diferente em mim, mas eu sabia. Eu sabia que alguma coisa tinha acontecido naquela noite. Alguma coisa que eu não entendia, que não fazia sentido, mas que tinha sido real. Voltei para Anápolis no dia seguinte. Não comentei nada com ninguém. Como eu ia explicar? Como eu ia dizer que tinha passado horas numa estrada que não existe, atendido por um morto? Mas uns dias depois, eu estava conversando com um motorista antigo, o Batista, que trabalha há mais de 40 anos na estrada. Batista, eu disse, você conheceu um motorista chamado Clemente? Ele parou de beber o café e me olhou. Clemente? Conheço. Quer dizer, conheci. Faz muito tempo. O que aconteceu com ele? Sumiu. Anos 90, se não me engano. Estava fazendo Goiânia-Brasília e nunca chegou. Acharam o caminhão dele abandonado, mas ele sumiu. Nunca acharam o corpo. E tem alguma história sobre ele? Batista hesitou. Por que você está perguntando? Contei. Contei tudo. Ele ficou pálido. Jurandir, ele disse devagar. Você não é o primeiro. Já ouvi isso antes. Outros motoristas já contaram histórias parecidas. Sempre na BR-060. Sempre de madrugada. Sempre a mesma parada que não existe. O que isso significa? Significa que tem coisas nesse mundo que a gente não entende. E a estrada é um lugar onde essas coisas acontecem, principalmente para quem fica muito tempo sozinho nela. Ele me deu um tapinha no ombro. Você teve sorte, Jurandir. Você saiu de lá. Tem gente que não sai. Depois daquela conversa, eu nunca mais fiz aquela rota à noite. Sempre que tenho que ir para Brasília, eu saio de dia, chego de dia. E mesmo assim, toda vez que eu passo por aquele trecho onde o caminhão falhou, eu sinto um arrepio, porque eu sei que a parada Santa Luzia ainda está lá, em algum lugar, esperando. E às vezes, de madrugada, quando eu estou em casa, deitado na cama, eu penso, e se eu não tivesse saído? E se eu tivesse ficado lá? Será que eu teria sumido também, como o Clemente? Será que agora eu ia ser só mais uma história que os motoristas contam nos postos? Eu não sei, e não quero saber. Só sei que tem lugares nesse mundo que não deveriam existir. Tem estradas que levam para lugar nenhum. Tem pessoas que não são pessoas. E a gente, motorista, a gente cruza com essas coisas mais do que qualquer um, porque a gente vive na fronteira, entre o dia e a noite, entre o conhecido e o desconhecido, entre o mundo dos vivos e o outro lado. Se você já passou por algo parecido, conta pra mim. Comenta aqui, porque eu preciso saber que não tô louco. Preciso saber que tem outros que viram o que eu vi. E se você um dia parar numa parada chamada Santa Luzia, atendido por um homem chamado Clemente, sai de lá, rápido, e não olha para trás. Relato 3. Eu sempre achei que conhecia meu caminhão. Cada barulho, cada vibração, cada jeito que ele tem de responder quando eu piso no acelerador ou quando eu faço uma curva. 24 anos dirigindo o mesmo veículo cria uma intimidade que é difícil de explicar para quem não vive isso. O caminhão vira uma extensão do teu corpo. Você sente ele, você entende ele, e ele te entende também, ou pelo menos era isso que eu pensava.
Até aquela madrugada de outubro de 2021, quando eu descobri que talvez eu nunca tenha conhecido meu caminhão de verdade. Talvez ele sempre tenha guardado segredos que eu não era capaz de perceber. Até aquela noite. Meu nome é Ervino, 62 anos, 42 deles na estrada. Comecei muito cedo, quando ainda era adolescente, ajudando meu pai, que era carreteiro. Naquela época a gente chamava assim, carreteiro, não caminhoneiro. E os caminhões eram outros, aqueles Ford F600, os Chevrolet C60, máquinas brutas, pesadas, sem conforto nenhum. Meu pai tinha um caminhão verde-oliva, um Ford 72, que ele comprou usado nos anos 60 e rodou com ele até os anos 80. Eu aprendi a dirigir naquele caminhão. Aprendi a trocar pneu, a fazer pequenos reparos, a dormir na boleia quando não tinha dinheiro para hotel. Aprendi que a estrada não perdoa erro, não perdoa preguiça, não perdoa falta de respeito. Quando meu pai se aposentou, eu comprei meu próprio caminhão. Um Mercedes-Benz 1318, ano 1988, que eu uso até hoje. Já troquei motor 2 vezes, já refiz a cabine, já pintei 3 vezes, mas é o mesmo caminhão. Muita gente não entende. Me perguntam por que eu não compro um novo, um mais moderno, com mais tecnologia. Mas eu não quero. Esse caminhão é parte de mim. A gente envelheceu junto. A gente rodou o Brasil todo junto. Ele me viu casar, me viu ter filhos, me viu perder minha esposa para o câncer há 7 anos. Ele estava lá em todos os momentos. Não tem dinheiro que pague isso. Eu moro em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Trabalho principalmente com cargas agrícolas, soja, milho, ração. Faço muito trajeto entre o Sul e o Centro-Oeste, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, rotas longas de vários dias. Eu já não tenho mais a disposição de quando era jovem, mas ainda aguento, ainda gosto. A estrada ainda me chama. Naquele final de outubro de 2021, eu tinha pego uma carga de soja em Rondonópolis, Mato Grosso, com destino a Rio Grande, no litoral gaúcho. Era uma carga boa, bem paga, mas ia ser uma viagem longa. 3 dias, talvez 3 dias e meio. Eu tinha saído de Rondonópolis numa segunda-feira de manhã, tinha rodado o dia todo, dormido num posto em Itumbiara. Continuar 18h51, em Goiás, e retomado viagem na terça de manhã cedo. A terça-feira foi tranquila, tempo bom, estrada boa, caminhão rodando bem. Passei por Goiás, entrei em Minas, passei por Uberaba, Uberlândia, segui em frente. Quando anoiteceu, eu estava chegando perto da divisa com São Paulo. A ideia era rodar mais umas 2, 3 horas e parar para dormir em algum posto na região de Franca ou Ribeirão Preto. Mas às vezes, a estrada muda os planos da gente. Era umas 10 da noite, quando eu comecei a sentir um cansaço diferente. Não era o cansaço normal do fim do dia. Era uma coisa mais pesada, mais profunda. Uma sonolência que vinha de dentro, que puxava as pálpebras para baixo, que deixava os braços moles. Eu tentei lutar contra. Abri a janela, deixei o vento frio bater no rosto. Coloquei uma música alta no rádio. Tomei uns goles de café frio que tinha sobrado na garrafa térmica. Mas nada funcionava. O sono só aumentava. Eu sabia que não dava para insistir. Dirigir com sono é pedir para morrer. Procurei uma place para parar. Vi uma placa indicando um posto dali a 15 quilômetros. Aguenta mais um pouco, Ervino. Eu pensei, mas não aguentei. O sono ficou tão forte que eu sentia a cabeça pendendo para frente. Os olhos fechando sozinhos. A direção ficando frouxa nas mãos. Vi um acostamento largo à frente e decidi parar ali mesmo. Não dava para arriscar mais nada. Encostei o caminhão, puxei o freio de mão, desliguei o motor, coloquei o colete refletivo, desci, posicionei o triângulo atrás. Voltei para a cabine, tranquei as portas, reclinei o banco. Só vou tirar um cochilo, pensei. 30 minutos no máximo. Fechei os olhos e dormi. Quando acordei, ainda estava escuro. Olhei para o relógio do painel. 3h40 da manhã. Eu tinha dormido mais de 5 horas.
Sentei no banco, ainda meio grogue, esfregando os olhos. Tinha dormido profundamente, sem sonhar, sem acordar nenhuma vez. O tipo de sono pesado que deixa a pessoa atordoada quando acorda. Olhei pela janela. Tudo escuro, a estrada vazia, nenhum carro passando. Foi aí que eu percebi o silêncio. Era um silêncio errado, completo demais. Eu não ouvia nada, nem vento, nem inseto, nem o barulho distante de algum carro. Nada, só silêncio absoluto. Senti um desconforto. Aquela sensação de que algo não está certo, mas você não sabe o quê. Tentei ligar o motor para ir embora. A chave girou, mas o motor não pegou. Tentei de novo. Nada. Só um clique seco. Não pode ser, murmurei. Desci do caminhão com a lanterna. Levantei o capô. Iluminei o motor. Tudo parecia normal. Bateria no lugar, cabos conectados, nada solto. Voltei para a cabine e tentei de novo. Nada. A bateria tinha arriado completamente. Mas isso não fazia sentido. A bateria era nova. Tinha trocado há 3 meses. E eu não tinha deixado nada ligado. Respirei fundo, tentando manter a calma. Peguei o celular para ligar para o seguro, pedir um guincho ou pelo menos uma bateria reserva. Sem sinal. Tentei ligar mesmo assim. Nada. O celular nem tentava fazer a chamada. Comecei a ficar nervoso. Olhei ao redor. A estrada estava completamente deserta. Não vinha ninguém. Não passava ninguém. Era como se eu tivesse parado num lugar fora do mundo. Decidi esperar. Daqui a pouco passa alguém, pensei. Sempre passa alguém. Fiquei ali sentado, olhando pela janela, esperando ver faróis surgindo no horizonte. Mas não vinha ninguém. Passou meia hora, passou 1 hora, nada. E foi aí que eu comecei a ouvir. Um barulho baixo, abafado, vindo de trás, como se alguém tivesse se mexendo na caçamba. Meu coração acelerou. Deve ser o vento balançando a lona, pensei, mas não tinha vento. O barulho continuou, um arrastar lento, como passos. Peguei a lanterna, abri a porta devagar, desci, fui até a lateral do caminhão iluminando a caçamba. A lona estava bem amarrada, intacta, mas o barulho continuava. Subi na lateral, desamarrei um canto da lona, levantei para espiar lá dentro. Os sacos de soja estavam todos no lugar, não tinha nada de errado. Mas quando eu ia descer, ouvi de novo, bem mais perto, atrás de mim, um respirar, lento, profundo. Gelei. Virei devagar, iluminando com a lanterna. Não tinha ninguém. Pulei da lateral do caminhão, quase caindo, e corri de volta para a cabine. Tranquei as portas, ficando ofegante, olhando pelos espelhos retrovisores. Nada. "Cê tá doido, Ervino?" eu disse em voz alta. "Cê tá ouvindo coisa." Mas no fundo, eu sabia que não estava. Fiquei ali, tentando me acalmar quando ouvi de novo. Só que dessa vez, vinha de dentro da cabine. Um barulho atrás do banco, como se alguém tivesse se mexendo no beliche. Eu virei devagar, iluminei com a lanterna. Não tinha nada lá, mas o barulho continuava. E então eu vi, no espelho retrovisor, uma sombra, no banco de trás, uma silhueta escura, sentada, imóvel. Eu fechei os olhos com força. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Quando abri de novo, a sombra continuava lá. Tentei gritar, mas a voz não saiu. A sombra começou a se mexer, devagar, inclinando para frente. E então eu ouvi uma voz, baixa, rouca, vinda de algum lugar próximo, mas ao mesmo tempo distante. "Ervino." Ela sabia meu nome. "Ervino, tá na hora." "Hora de quê?" Eu consegui perguntar, a voz tremendo, de lembrar. Lembrar o quê? A sombra não respondeu, mas começou a se dissolver, como fumaça se desfazendo no ar. E então tudo ficou em silêncio de novo. Fiquei ali, tremendo, suando frio, tentando entender o que tinha acontecido. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, eu vi luzes na estrada. Um caminhão se aproximando. Abri a porta, desci, acenei desesperadamente. O caminhão parou. Era um Scania vermelho, novo. O motorista desceu.
Era um homem velho, muito velho, cabelo completamente branco, rosto enrugado, mas os olhos ainda vivos, atentos. "Tá precisando de ajuda?" ele perguntou. "Bateria arriou", eu disse. "O senhor tem cabo de passagem?" Ele olhou para o meu caminhão com uma expressão estranha. "Esse Mercedes, faz tempo que eu não vejo um desses rodando. É velho, mas é bom." Ele continuou olhando. "Eu conheci um motorista que tinha um igual a esse. Faz muitos anos. Ele se chamava Ervino." Senti um arrepio. "Esse sou eu, Ervino." Ele me olhou fixo. "Não pode ser. Aquele Ervino morreu. Faz mais de 20 anos." Minha cabeça girou. "Do que o senhor está falando?" "Eu estou aqui. Eu estou vivo." O homem deu um passo para trás. "Senhor, o senhor não está percebendo? O senhor está preso." "Preso onde?" "Nesse caminhão, nessa estrada. O senhor nunca saiu daqui." Eu comecei a tremer. "Isso não faz sentido. Eu estou viajando. Eu saí de Rondonópolis. Eu estou indo para Rio Grande." "Ervino," ele disse devagar, "o senhor bateu esse caminhão aqui, nesse mesmo lugar, em outubro de 1999. O senhor dormiu no volante e morreu." "Não!" eu gritei. "Eu não morri. Eu estou aqui." O homem me olhou com pena. "Eu sinto muito." E então ele voltou para o caminhão dele e foi embora. Eu fiquei ali parado, tentando respirar, tentando pensar. 22 anos atrás. Mas eu lembrava de tudo. Lembrava da minha esposa morrendo. Lembrava dos meus filhos crescendo. Lembrava de conversas que eu tive, viagens que eu fiz. Mas será que eu lembrava mesmo? Ou eram memórias que eu tinha inventado? Fechei os olhos, tentei me concentrar, tentei puxar lembranças reais, concretas, e foi aí que percebi. Todas as lembranças que eu tinha depois de 1999 eram vagas, sem detalhes, como se fossem sonhos. Só as lembranças antes de 1999 eram nítidas. "Não", eu murmurei. "Não pode ser." Mas no fundo, eu sabia. Eu sabia que aquele homem tinha razão. Eu tinha morrido naquela estrada, em 1999. E desde então eu estava preso, repetindo a mesma viagem, de novo e de novo, sem perceber, sem lembrar. Até aquela noite. Até aquele momento em que eu finalmente acordei. E percebi que não estava sozinho. Porque eu nunca estive sozinho. O caminhão sempre esteve comigo, e eu sempre estive com ele, presos juntos, na estrada, para sempre. Olhei para o meu Mercedes velho e pela primeira vez eu vi. Ele não era mais o mesmo caminhão que eu conhecia. Ele estava enferrujado, a pintura descascada, os pneus velhos, e dentro da cabine, quando olhei pelo vidro, eu vi meu próprio corpo, sentado no banco, com os olhos fechados, deitado no volante, morto. Mas ao mesmo tempo eu estava ali fora, olhando. Eu era o corpo e eu era o fantasma. Não tinha como separar. Gritei até a voz sumir, mas ninguém me ouviu, porque não tinha ninguém ali. Só eu e a estrada. Quando o sol nasceu, tudo voltou ao normal. O caminhão voltou a parecer novo. Meu corpo sumiu de dentro da cabine. E eu estava de volta ao banco do motorista. Liguei a chave, o motor pegou de primeira, segui em frente, como sempre fiz. Como sempre vou fazer, porque essa é minha condenação, minha eternidade. Rodar essa estrada, de novo e de novo, sem nunca chegar. E se você um dia ver um Mercedes 1318 velho, verde-oliva na estrada de madrugada, não para, não olha, porque pode ser que eu esteja lá dentro, tentando sair, tentando pedir ajuda, mas não tem ajuda que chegue. Alguns de nós nunca saem da estrada. Alguns de nós fazemos parte dela para sempre. E quando amanheceu, eu percebi que não estava sozinho. Eu nunca estive.